Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo nessa reprise. Hoje é o dia 6 do desafio Expand. Boa noite. Olá, meus amores. Bem-vindos. Como vocês estão? Como foi o dia de ontem para hoje? Que foi um dia onde vocês trabalharam a expressão de vocês. A quinta aula, de ontem, fazendo um review aqui, na quinta aula a gente falou sobre esse quinto ponto de energia, o quinto chakra. Então, espero que vocês tenham trabalhado direitinho para que hoje estejam preparados para a gente trabalhar o próximo, que é aqui. E a gente vai falar hoje de uma coisa muito importante chamada intuição. Vocês se interessam por esse tema? A gente vai falar de intuição porque é esse quinto ponto de energia, para a gente poder se conectar com a nossa intuição, para consequentemente se conectar com o Criador de tudo que existe. Nós vamos precisar já ter subido aí acordado essa serpente, Então, serpentes acordadas por aí. Dedo no coração. A Luana tá botando dedinho no coração, porque o Instagram avisa todo mundo que eu estou ao vivo. Enquanto isso, você pode fazer duas coisas. Você pode dedinho no coração, igual a Luana tá sugerindo. Muito obrigada pela lembrança, que eu não lembrei. E você pode também enviar essa live aqui, convidar outras pessoas. Através desse aviãozinho aqui do seu lado direito. Você não vai sair da live se você convidar outras pessoas. Boa noite! Então, dedinho no coração, muito obrigada. Ó, já tá aí uns 4 minutinhos, Eu vou dar mais um minutinho pra gente realmente começar o conteúdo. Recebi algumas mensagens muito legais quando eu perguntei as transformações que vocês já tinham tido aqui nesses poucos dias de desafio. E aí recebi coisas super importantes, fiquei muito feliz. Ó a Siri falando aqui do outro telefone. Recebi algumas transformações já. E aí, gente, é muito legal a gente refletir sobre isso, já que a gente não começou ainda o conteúdo mesmo, mas isso aqui já vai trazer alguns insights. A gente ter essa percepção da nossa evolução, da nossa melhora, tá? Eu perguntei pra vocês se vocês tinham tido algum tipo de evolução nesses poucos dias de desafio, A gente tá no 6º dia, então 5 aulas, 5 pontos de energia que foram trabalhados. E aí, quando eu perguntei, eu deixei bem claro. A gente pode reconhecer, a gente pode considerar que transformações podem ser transformações de crenças, tá? E é isso. Eu queria saber se vocês tiveram, porque teve umas pessoas que falaram não. E isso me surpreendeu, porque assim, eu não sei se vocês sabem exatamente o que é uma crença, É o que a gente pensa, é o que a gente acha, é o que a gente tem certeza sobre alguns temas, sobre alguns assuntos. Nada mais, nada menos do que isso. Então, crenças sobre dinheiro, o que você pensa, o que você sente em relação a dinheiro. Crenças que você tem em relação a relacionamento, o que você pensa e sente relacionado a você. Crenças sobre, família, sobre tudo na vida, sobre saúde, sobre você mesmo, que a gente fala, aí a nossa autoimagem. Eu tô perguntando isso porque é impossível, Brasil, e tem gente que não é do Brasil aí também, a gente não ter tido algumas mudanças de crença. Não é possível que vocês estão com essa mentalidade tão afiada ali. E mesmo quando a gente tá com a mentalidade muito afiada, cada vez que a gente se pergunta, a gente sempre tem pra onde expandir e pra onde crescer, tá? Sempre. Então ontem, se a gente trabalhou a expressão, que é toda essa área aqui, que é esse chakra aqui. Qual é a cor de hoje? A cor de hoje é o azul índigo. Eu não tô exatamente com azul índigo, eu tô com azul marinho, assim, mas mais ou menos parecido. E
é o azul índigo e o ponto de energia é esse aqui, ó, entre os olhos. Tem gente que chama o ponto da pineal, o ponto terceiro olho, tanto faz, tá? A gente não vai se incomodar com os nomes aqui, eu já falei isso pra vocês. Eu não sou uma especialista em chakras. Então, tanto faz, né? Mas qual é o tema? Qual é o nosso tema do dia? Sobre o que a gente vai falar? Azulzinho, olha lá, ó. A Débora botou um negócio azul. Vocês podem botar um coração azulzinho. Esse símbolo aí, eu não sei nem como é que procurei. Espiral? Débora, como é que você achou esse negócio aí? Para as pessoas botarem também nos emojis. Eu não tenho nem ideia do que é isso. Mas é um bom símbolo e que remete bastante a esse chakra aqui, né? Porque a gente sabe que os chakras rodam. A bolinha azul, ó. A bolinha azul é legal. Olha lá, legal. Gostei desses símbolos, amei. No teclado do iPhone. Coração azul já tá ótimo, tá? Então, sobre o que a gente vai falar? Sobre a nossa sabedoria, sobre a nossa consciência superior, sobre a nossa mente universal. Alguém tem ideia do que é uma mente universal? Do que eu tô falando aqui? Se vocês não sabem, fiquem para a segunda fase do desafio, vocês vão aprender algumas coisas sobre isso, tá? Mas algumas coisas não, muitas coisas sobre isso. Vocês não têm noção do conteúdo que eu vou trazer também na segunda fase do desafio, mas com certeza absoluta vai estar preparado quem tiver passado por essa caminhada aqui comigo. Vai estar muito mais preparado, muito mais aberto para escutar e para absorver e para conseguir implementar na própria vida o conhecimento necessário que eu vou trazer, que vai ser assim muito, muito, muito incrível, tá? A gente costuma dizer que esse sexto chakra nosso, ele tá cuidando do nosso poder até que a gente esteja pronto para usá-lo. Por quê? Vamos lá, deixa eu falar uma coisa com vocês. Boa noite, bem-vindas, povo. Convidem outras pessoas então aqui, hein? E obrigada pelos coraçõezinhos que me ajudam a dizer para todo mundo que eu estou ao vivo também. Eu falei para vocês que os 3 primeiros pontos de energia são a nossa conexão com a Terra, né? Com a matéria. Esse ponto aqui no meio do peito é um ponto que é a ponte entre o mundo material, né? E o plano físico e o plano mental, o plano espiritual. Então aqui você vê que a gente já tá numa expressão, é uma coisa superior. Pra gente conseguir chegar aqui, a gente precisa estar com isso aqui muito bem ancorado, né? E muito bem resolvido. Porque quem fica também muito aqui só no mundo das ideias, não realiza. A gente precisa ser, eu li hoje estudando, a gente estava estudando, inclusive eu e a Débora, a gente estava estudando um livro, e aí a gente viu um termo chamado sonhador. Como é que era? Sonhador que realiza, mas sonhador prático. Os sonhadores práticos. Esse livro estava falando que é muito importante. Aqui as pessoas que realizam, as pessoas de sucesso, são pessoas que são sonhadores sim, né? É bom ser um sonhador, mas ele usa o termo sonhador prático. E o sonhador prático, com certeza absoluta, tá com os chakras aqui de baixo bem trabalhados, tá? Porque se ele ficar só aqui em cima, ele vira aquela pessoa que fica só viajando e não realiza nada. A imaginação é importantíssima pra gente construir qualquer coisa na nossa vida, pra gente criar qualquer coisa, né? Vamos usar a palavra criar. Pra gente criar a nossa realidade sem dúvida nenhuma, tá? Mas a gente também precisa alinhar isso com ações, né? Com hábitos e comportamentos no mundo físico, já que vivemos aqui. E se estamos aqui é porque a gente tem que viver a experiência também de ter os hábitos e comportamentos. Apesar de, insisto, a gente sempre começa por aquela formulazinha que a gente tem pensamentos que viram emoções ou sentimentos, que viram hábitos e comportamentos, que viram vibração, que viram a nossa realidade. Então, o significado desse chakra é além da sabedoria e mente universal. Eu não sei se vocês já ouviram falar em mente universal. Escreve aí se vocês têm alguma vaga ideia do que é mente universal. Do que eu tô falando quando eu falo mente universal. Escreve aí, eu tenho uma vaga ideia. Ou então, mente universal é tal coisa. Escreve aí que eu quero saber se vocês sabem do que eu tô falando. Pra eu ter uma ideia do quanto eu preciso me aprofundar nesse assunto aqui com vocês. Mente universal.
né? Sabedoria, consciência superior, mente universal. Nunca ouvi falar. Então, vambora. Abre bastante o coração para aprender, porque é um conhecimento que muda a vida. Quando a gente fala de mente, de escutar um pouquinho mais da resposta de vocês, chegam com um pouquinho de atraso aqui, né? Nunca ouvi falar. Gente, fiquem para a segunda parte do desafio, porque vai assim abrir a mente de vocês num nível que vocês não têm noção. Vocês vão mudar de vida, tá? Quem tá manifestando pouco, quem não tá conseguindo criar a própria realidade, precisa saber o que é mente universal. E eu não vou me aprofundar no nível que eu vou me aprofundar na segunda fase do desafio. Mas eu já vou adiantar para vocês que a nossa mente universal, que não é a nossa mente universal é a grande mente que criou todo esse universo onde a gente vive, né? Vai ter gente que vai chamar o todo, vai ter gente que vai chamar de Deus, vai ter gente que vai chamar o Criador. Então, essa parte superior nossa, ela faz a conexão com essa mente superior. Quem chama Deus pode falar a mente de Deus, o todo, o Criador. Por que eu tô falando de intuição? O que vocês consideram como intuição? Intuição é a nossa comunicação com essa mente superior. E todos nós temos. O problema é que a gente não ouve, tá tudo entupido desde lá de baixo, a serpente tá dormindo, o negócio não deixa a gente escutar, né? Às vezes por várias e várias crenças. E quando eu falo de sabedoria, eu tô falando de uma sabedoria que existe dentro de você, de um lugar dentro de você que vai se manifestar através da sua intuição, tá? Que vai te trazer todas as respostas que você precisa para você conseguir criar a sua vida. Porque a gente cria a nossa vida em vários passos, né? A nossa criação é através de vários passos. Mas uma delas é através das orientações que chegam pra gente, ideias, orientações que chegam através da nossa intuição. Vai ter gente que já me perguntou, que vai falar assim: Ana, isso seria uma espécie de oração? O que é oração? O que é intuição? Como que é isso? E aí eu vou te responder. Eu consideraria que a oração é o momento em que você fala com o Criador. E a intuição é o momento em que você escuta essa resposta. O que ajuda muito a gente a afiar a nossa intuição? Meditar, por exemplo. Por quê? Porque você imagina que isso vai vir aqui dentro da sua mente, onde a sua outra mente lá, a tua mente que é mentirosa, que fica tentando te arrastar para as coisas que você está aí programada desde que você nasceu, que você foi sendo programada ao longo da vida, fica aquela voz falando no seu ouvido, né? Como é que você vai começar a reconhecer o que é a voz da intuição e o que é essa mente que mente? Que fica querendo te deixar onde você tá. Fica querendo te deixar onde você tá. Precisa meditar. Vocês meditam? Me contem aí se vocês têm o hábito de meditar. Ou se vocês acham isso muito difícil. Gente, é muito mais simples do que parece, tá? E vocês podem começar fazendo assim, exercícios de atenção plena. Existem várias técnicas, existem meditações guiadas. É super importante a meditação, tá? Vocês veem que eu tô postando as meditações lá, eu guio a meditação, né? E eu acho que vocês estão conseguindo fazer. Então, para quem tá começando, tá tudo bem a gente começar com uma meditação guiada, tá? Pelas manhãs ou quando me deito, legal. Quando a gente deita antes de dormir, às vezes a gente vai fazer uma meditação e a gente dorme, né? Então, meditar antes de dormir é pra quem já tá bastante treinado, porque senão a gente acaba dormindo, né? De manhã é um bom momento mesmo pra gente meditar. Porque a gente ainda não tá com essas vozinhas tão acesas, né? E tem uma energia também na manhã, geralmente, principalmente se a gente acorda um pouquinho mais cedo que a maioria das pessoas, as pessoas da nossa casa, etc, etc, que é como se fosse um silêncio no mundo. Os horários em que a maioria das pessoas está dormindo é um ótimo momento para meditar. É um ótimo momento, aliás, para tudo. É um ótimo momento para ouvir a própria intuição. É um ótimo momento para
enfim, estudar, escrever, né, para se conectar com o Criador. É maravilhoso fazer isso de manhã ou nos horários que a gente está dormindo, de madrugada, enfim. Então tá, só para eu ter uma ideia, se vocês estão meditando, se vocês não estão meditando, vocês gostariam de aprender a meditar? Com tudo isso que eu tô falando, acho que sim, né? E aí a gente poderia falar também da nossa mente subconsciente, tá? É um ponto que a gente trabalha aqui hoje quando a gente fala desse ponto de energia, tá, gente? Porque a nossa mente subconsciente é um lugar que a gente não tem muito acesso. A gente... Lá é onde tem as programações que estão guiando, governando toda a nossa vida. E que se a gente não faz um trabalho intencional de investigar, a gente fica tipo na mão do palhaço. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Você vai vendo, sua vida vai acontecendo, as coisas vão se repetindo. Quando você vê, passa 50 anos e você tá lá fazendo essa mesma coisa. Eu não avisei lá no grupo que ia começar, gente, esqueci. Acabei de lembrar. Então, é um despertar muito grande quando a gente fala dessa parte superior, mas principalmente nesse ponto que a gente está trabalhando hoje. Então, vamos pensar aí, é muito mais fácil falar, imagine seu chakra, é você imaginar aí agora se conectar com essa cor, o azul índigo, tá? Que é aquele azul mais escuro. Então, vamos lá, a gente está falando de intuição. Quando a gente está desconectado desse ponto, quando esse ponto aqui está meio entupido, digamos assim, tem alguns distúrbios físicos que indicam pra gente muita dor de cabeça, problemas de visão, insônia, falta de clareza, uma pessoa que é muito prostrada, sabe, muito apática, uma pessoa que nega muito as realidades. No sentido não de falar, não, eu vou criar, né? Não no sentido de um otimismo bacana, mas num extremo, sabe? De não querer ver nada. Arrependimentos. Olha como é que faz sentido se a gente falar de arrependimentos. Porque quando a gente aprende a se conectar com a nossa intuição, a gente vai sempre tomar os caminhos certos. Porque essas respostas, que são as respostas de uma mente que olha de um lugar muito diferente do nosso, né? Quando a gente fala a visão do todo, né? A gente tá falando do próprio todo, mas a gente tá falando como se fosse um olhar. Imagina quando a gente tá dentro de um avião, né? Não sei se todo mundo já esteve dentro de um avião. Se não pôde estar dentro de um avião, tô lá num prédio muito alto, olhando lá para baixo aquela realidade. Lá de cima eu enxergo uma realidade diferente. Eu enxergo uma estrada, por exemplo, com, sei lá, centenas, milhares de carros passando, de um modo muito diferente do que quando eu estou lá dentro daquele carro dirigindo. Percebem a diferença? A visão do todo, ela é muito mais ampla do que a nossa. E a nossa intuição é uma maneira da gente se conectar com isso. Por isso que a gente não deve buscar racionalidade quando a gente está ouvindo a nossa intuição. A gente não compreende com a nossa mente racional quando a gente está ouvindo a nossa intuição. Porque a gente não tem realmente a visão do todo. Então, às vezes, chega aquela informação pra gente, chega aquela ideia pra gente genial que vai transformar a nossa vida. E a gente não dá atenção porque a gente fica buscando razão. Ou porque a gente acha que é só mais uma ideia e aí batem as crenças, né? Eu queria saber de vocês, de 0 a 10, o quanto vocês se consideram pessoas intuitivas, no sentido assim, que intuitivos todos somos, tá? Mas o quanto vocês sentem que seguem a intuição, que a intuição é uma ferramenta, digamos assim, que vocês usam aí na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Me contem aí, quero saber, pra entender como é que tá esse chakra de vocês aí, como é que tá esse ponto de energia. Me contem. Demora às vezes, tem um delayzinho de beber uma água. Como anda a intuição de vocês? No sentido de, cara, eu sigo e a coisa dá certo. Porque se você fala pra mim, eu sigo e a coisa dá certo, é a intuição. Se você fala, eu sempre sigo, mas não dá certo, não é a intuição, cara. Não é a intuição, saibam disso.
Porque se fosse a intuição, daria certo, tá? Saibam disso. Se fosse a intuição, a coisa iria fluir. Porque quando a gente segue a nossa intuição, imagina que a gente está ouvindo uma voz superior, uma mente superior à nossa. A gente está se conectando com uma mente superior à nossa, tá? Sou muito intuitiva, mas parece que resiste em ouvir. Aí quando eu quebro a cara, penso por que não seguir. Pois é. Essa falta de confiança é um bloqueio aqui nesse chakra também. Só que a gente tem que pensar o seguinte, Raquel, quando a gente está com um bloqueio num determinado ponto energético, que no caso é esse aqui, nem sempre é um bloqueio naquele ponto. Pode ser que seja um bloqueio nos pontos anteriores. Eu tenho falado isso com vocês todos os dias, né? Pô, tá bloqueado aqui, eu tô percebendo que eu tô com sintomas. Pode ser um bloqueio exatamente nesse ponto, mas talvez você tenha que visitar os pontos anteriores. Então, assim, por isso que eu fiz esse caminho todo. Senão eu faria só assim, ai gente, vamos logo pra intuição? Vamos logo aqui pra cima? Vamos logo ouvir essa voz? Né? Só que a gente não consegue chegar no ponto de ouvir essa voz, a gente tá lá com a serpente adormecida e não consegue sequer acreditar no que é intuição ou a se abrir para estudar um pouco isso, para novas formas de comunicação, de perceber habilidades que você tem mentais, porque simplesmente você nunca ouviu falar disso na sua família, entende? Então, assim, é muito importante ir subindo e desbloqueando esses negócios aí todos, tá? A gente tem a oportunidade, trabalhando esse ponto energético, de recuperar a nossa confiança, deixando essa intuição aflorar cada vez mais, confiando nela, fazendo a experiência de começar a reconhecer o que é a intuição e o que é essa voz da mente, tá? E aí, cara, ela começa a trazer pra gente todas as mensagens que a gente precisa. A gente não fica só ouvindo a intuição. A intuição, ela é uma das nossas habilidades mentais que nos ajuda a criar a nossa vida. E ela também se conecta com outras coisas, né? Quando eu falo que a razão não é importante, a razão é importante. Mas não aqui, quando a gente tá falando exatamente desse ponto de energia, tá? Uma pessoa que só busca entender o mundo pelo olhar da razão, né? Ela não vai conseguir criar nada de novo na vida dela, porque ela vai olhar para a realidade que ela tá vivendo e ela não vai conseguir criar coisas diferentes, porque se ela olha, imagina só, você tá insatisfeita aí, todo mundo lá no primeiro dia de live falou pra mim, cara, quero melhorar a minha vida amorosa, quero melhorar a minha vida financeira, quero melhorar a minha saúde, sei lá, cada um inventou um negócio aí que quer melhorar, né? E aí eu falei o seguinte, o que eu falei pra vocês? Que pra gente criar coisas novas, a gente precisa sim tirar o olho da nossa realidade. Se você olha pra sua realidade apenas, você não vai conseguir criar coisas novas. Lembra que eu falei isso? Vocês lembram disso, gente? Tá todo mundo ligado nisso? Então tá. E aí, a gente precisa também começar a falar sobre ambiente. Eu não acredito, vou falar alguma coisa aqui muito importante agora. Ó a piritada. É o seguinte, quando a gente fala de ambiente, a gente precisa pensar o seguinte, quando a gente tá num ambiente onde todo mundo tá vivendo uma realidade, a gente precisa cuidar do nosso ambiente, né? A gente precisa cuidar com quem a gente anda. A gente escuta muito aí uma frase que parece uma frase motivacional e que ninguém entende muito bem, que é você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, tal, com quem você mais convive. E isso é verdade. Por que é verdade? Porque você acaba ficando parecida com as pessoas com quem você conversa demais. As crenças vão se misturando. Se eu ando ali, eu fico, sei lá, o tempo inteiro com as mesmas 5 pessoas e essas pessoas todas têm crenças relacionadas a dinheiro, é muito provável que eu vá pensar sobre dinheiro de forma muito parecida com aquelas pessoas. Então, até pra gente evoluir, é importante a gente ir para lugares
onde você olha e veja resultados parecidos com o que você quer viver, tá? E isso não tem nada a ver com interesse, tá? Tem a ver com evolução. Nossa, então eu tenho que abandonar as pessoas com quem eu convivo? Não, mas você precisa expandir. Você precisa ousar e ir além. Por exemplo, você quer construir falando sério agora. Você quer ter um relacionamento incrível. E você só anda com pessoas, né? E só conversa com pessoas que têm um monte de crença sobre relacionamento. Que acham, sei lá, se você se relaciona com homens. Que todos os homens não prestam, que o mundo é horrível, que todos os casamentos são horríveis, e você começa... Gente, eu já experimentei isso na minha vida. De estragar relacionamentos, assim, né? Não é por culpa de outras pessoas, mas porque de me permitir me contaminar com esse tipo de crença. Porque é assim. Se você está do lado de pessoas que você ama, que você confia, e você não tem essa consciência do que eu tô te falando agora, que as suas crenças criam a sua realidade, e você começa a ouvir ali, ó, repetição de crenças limitantes sobre relacionamento, você vai acabar absorvendo aquilo ali na sua vida. Você vai começar a enxergar coisas no teu parceiro, no teu namorado, no teu marido, na tua mulher, sei lá em quem, que nem existem. E por influência, você vai influenciar a pessoa a te dar aquilo de volta. Porque a pessoa fica influenciada pelas coisas que você acha dela. As nossas crenças criam a nossa realidade. Entendeu? Assim como dinheiro. Dinheiro é sobre mentalidade. Mentalidade. A sua mentalidade vai criar a sua vida financeira. Suas crenças. O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre se é fácil ou difícil fazer dinheiro, ganhar dinheiro? Saúde. Tudo. Serve pra tudo. Tá? Então, o ambiente é super importante, sim. E aí, então tá, Ana, eu tô toda encalacrada aqui da vida e eu vou começar a mudar de ambiente. Será que as pessoas vão querer uma pessoa que tá num outro nível vai querer conviver comigo que tô toda encalacrada? Talvez. Porque é assim que funciona a vida. Eu busco ajuda e eu busco ambientes onde eu vou aprender uma mentalidade melhor ainda do que a minha, mas eu tô aqui também dando algumas coisas. Então tem como. Seja na internet, né? Cara, os maiores mentores do mundo, as pessoas mais preciosas, tá cheio de livro publicado. Tem pessoas que, como eu, estão aqui dando esse conteúdo importante para vocês na internet gratuitamente. Tem os cursos que as pessoas lançam, tem as mentorias. É uma questão de decisão, de falar, cara, eu já entendi isso aqui que a Ana tá falando. Essa informação chegou para mim, eu não sabia disso. Então, que tipo de escolha eu vou fazer a partir de agora? Né? Vocês estão aqui, cara, hoje é domingo à noite. Não é todo mundo que tá aqui, não. Isso é um bom sinal. Que bom que vocês estão aqui. Sabe? Aprendendo uma coisa diferente. Na hora que eu falei sobre a mente, né, superior, caraca, vocês nem sabiam o que era isso. Vocês não sabiam nem o que eu tava falando. Então, olha só o que vocês estão aprendendo. É muito precioso o que vocês estão aprendendo aqui. Obrigada pelo tempo de vocês também, porque não faz sentido eu ficar com as coisas que eu aprendo só pra mim. E é muito mais... Ai, tá me machucando o brinco aqui, gente, calma aí. Ai, eu apertei tanto que tá me machucando. Desculpa, eu vou ter que parar no meio da live pra fazer isso. Olha como a minha orelha tá vermelha, só um minutinho. E assim, não faz sentido nenhum. Não é como o universo também quer que as coisas sejam, sabe? Não é. Eu ter um conhecimento que transforma e transformou a minha vida profundamente e eu guardar isso só pra mim. Então, que bom que vocês estão aqui e que vocês sejam sementes para outras pessoas. Por isso que às vezes eu falo, cara, vai chamar outras pessoas aí, convida, porque é muito importante que esse poder que a gente tem de criar a nossa vida, essa consciência desse poder se espalhe o mais rápido possível, né? Como precisa ser. Porque, na verdade, nós todos estamos, assim, emaranhados mesmo nessa grande matriz. Estamos todos unidos. Então, quando uma pessoa expande a consciência, todas as pessoas expandem a consciência. Quando eu passo o dia inteiro estudando e fazendo práticas e eu estou expandindo a minha consciência, eu também estou expandindo a consciência do mundo inteiro. Vocês podem ter certeza disso. Que muitas vezes a melhor coisa que eu posso fazer
é cuidar da minha própria expansão. Só que eu tenho um trabalho, né, também fiz uma escolha de estar aqui na internet. Eu poderia não estar aqui, nem todo mundo precisa estar na internet, tá? Tem gente que vai estar dentro da sua família, e como eu falei, a gente pode plantar sementes em todo lugar. Mas já que eu tenho isso aqui é uma coisa, é fácil pra mim estar aqui, eu gosto, e é fácil, né? Eu vejo isso como um sinal, como um presente divino, e preciso usar para espalhar mais sementes ao mesmo tempo, digamos assim. E vocês também têm essa oportunidade, né? Vocês também têm. Usem as oportunidades, não tenham medo de se expressar, não tenham medo de ser diferente, não tenham medo de ser chamadas de malucas e de malucos. Isso é até um bom sinal ser chamado de maluco, sabia? Porque num mundo onde, sei lá, 95% da população mundial tem um nível de consciência baixíssimo, e como a gente sabe? Pelas condições em que vivem. Quando a gente está vivendo em condições que não são de prosperidade, a gente está com o nosso nível de consciência baixo. A gente não compreendeu como o universo funciona para criar mais disso, para criar uma nova realidade, tá? Todo mundo que expande a consciência prospera. Escuta o que eu tô falando para vocês. Todo mundo que expande a consciência naturalmente assim, fazendo as coisas que entendeu que tem que fazer de um certo modo, vai prosperar. É uma questão de tempo. E isso vem da compreensão de como as coisas funcionam, de como o mundo funciona, tá? De verdade, isso que eu tô falando. Ana, você tá querendo dizer que então... não tô querendo dizer nada. Eu nem vou entrar em assunto, tá? De desigualdade, não vou, nada disso. Mas é verdade que as pessoas que estão em determinadas situações não têm conhecimento de como fazer diferente. Por isso estão reproduzindo mais disso. Então, seja uma pessoa que planta uma semente. Qual é a melhor semente que você tem para plantar? É você dar um dinheiro para alguém, para ajudar ela a pagar a conta do mês, e mês que vem ela vai estar encalacrada de novo. Não que você não deva ajudar se você sentir na sua intuição que você deveria. Ou você plantar uma semente de um conhecimento. Ou você ensinar essa pessoa que é a mentalidade dela que está criando aquela realidade dela. Ou você ajudar essa pessoa com uma técnica que você, né, já sabe, uma coisa que você pagou de repente para aprender, e que você sabe que de repente aquela pessoa naquele momento ainda não criou essa realidade, né? Isso não te impede de ajudar financeiramente, se for o caso, mas não é só isso que você tem que fazer. Com certeza é muito mais precioso você plantar um conteúdo desse na cabeça das pessoas, né? Falar sobre isso. Cara, mas a pessoa não entende, a pessoa não quer, é o problema da pessoa. A gente tem que respeitar. A gente fala tanto de livre-arbítrio, né? Só que às vezes a pessoa não tem porque ela tá também com as crenças de vitimismo, cara. Ela tá sendo reprogramada todo santo dia. Todo santo dia desde que ela nasceu, e há gerações para ela ficar no vitimismo, porque as pessoas que estão no vitimismo não prosperam e continuam sendo, para outras pessoas que têm muita grana, num nível de consciência mais baixo, que fazem dinheiro, mas têm nível de consciência baixo, que têm um poder e sabem muito bem do que eu tô falando aqui, é interessante que elas fiquem ali sem saber das coisas, tá? Então, intuição, né? A gente pode ver que se aqui embaixo é a matéria e aqui em cima é a conexão espiritual, é a intuição, é a conexão com a mente superior. Vocês entendem que a pessoa que está lá no comecinho ainda pensando em sobrevivência é realmente difícil? É um desafio maior essa pessoa se conectar com esse tipo de coisa? Eu quero falar uma coisa para vocês sobre a história da mente superior. Imagina que a gente fala de nuvem, de download, né? Tudo isso. Eu vou trazer isso para vocês porque tá me vindo intuitivamente falar certas coisas para vocês. Vocês imaginam que aqui disponível para todos nós nesse universo existe uma nuvem. Igual a gente fala de nuvem de, né?
sei como a gente fala agora de internet, que a gente faz download, que a gente faz isso aqui, que a gente guarda informação, existe uma nuvenzona aí, de onde vem todas essas ideias, onde estão armazenadas todas as ideias e tudo mais. E tá disponível para todo mundo, cara. Tá disponível para todo mundo. Para as pessoas que têm consciência baixa, consciência média, consciência alta, que estão evoluindo, que não estão. O que acontece é que por causa de crenças limitantes, vamos lá pro comecinho da serpente, as crenças familiares, as crenças não sei o que lá, a sobrevivência, não sei, né? A pessoa que está muito olhando só para a realidade, coisas religiosas, etc. Essas pessoas, elas fazem o downloadzinho da nuvem, elas têm ideias maravilhosas e elas não conseguem dar o passo de colocar aquela ideia na prática por causa de crenças. Porque a gente vê pessoas que vieram de um lugar de muita escassez, como por exemplo, vamos falar do Rick Chester, que vende água, que é aquele que fala pega essa visão. Quem mais que vocês conhecem que são pessoas que vieram de uma escassez muito grande? A própria Bianca Boca Rosa. Quem mais? Vai me dando lista aí de gente que vivia na escassez e talvez um dia tenha se conectado com as ideias que vieram dessa nuvem, tá? Só que elas deram ideia, né? Elas falaram, cara, que ideia louca que veio aqui na minha cabeça. Olhou, essa pessoa certamente, com certeza absoluta, ela teve uma ideia, ela olhou para a realidade em volta dela e falou, porra, essa ideia é muito doida, cara. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Ou então assim, eu vou fazer um negócio aqui até conseguir. E quando a pessoa tem essa determinação de que vai mudar a realidade, quando ela sai do vitimismo, que é um bloqueio aqui de baixo, né? Quando ela escolhe sair do vitimismo, o acesso dela a essas ideias que vai vir através de intuição. Quando ela sai do vitimismo, ela sobe, ela bota a serpente dela para rodar. Por isso que eu falei para vocês, a vítima não quer solução, a vítima busca aliados. O que vai acontecer com um monte de gente que tá aqui nessa live às vezes? Vai escutar eu falando isso e não vai querer mais escutar. Vai pegar ranço de mim. Super normal. Eu seria essa pessoa há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu ia escutar essa Ana aqui falando essas coisas e eu ia, sair fora. Porque eu ia ter um super discurso que eu aprendi com pessoas que eu amo e admiro muito. Pessoas da minha família. Pessoas extremamente inteligentes. Aliás, as pessoas mais inteligentes que eu conheço. Né? Muito cultas, tudo isso. Mas que não tem esse conhecimento de como o universo funciona de verdade. E aí, por isso eu fiquei tanto tempo ali encalacrada. A verdade é essa. As pessoas conseguem fazer dinheiro? Conseguem. Conseguem fazer dinheiro sim. Mas vai sempre ficar muito desequilibrado em outras áreas, tá? Não vai ter aquela plenitude de falar, cara, eu tenho saúde, eu tenho... O que é abundância? O que é abundância? Que é o que acontece, viver em abundância é o que acontece com a gente quando a gente expande a nossa consciência. O que é? É a gente ter o que a gente quer. É a gente ter a saúde que a gente quer, é a gente ter o relacionamento que a gente quer, é a gente ter o trabalho que a gente quer, é a gente ter o dinheiro que a gente quer, é a gente ter as coisas que a gente quer. Isso quer viver em abundância. E o que a gente quer é diferente. O que eu quero certamente é diferente do que cada uma de vocês aqui quer. A gente precisa se conhecer. Você nunca vai viver em abundância se você não se conhecer. Se você estiver lá com a sua serpente adormecida, porque você não sabe nem o que você quer. Você cresce querendo coisas que foram enfiadas na tua cabeça. E a gente já falou que as crenças que a nossa família programa a gente para ter são totalmente no intuito de nos proteger.
Isso não quer dizer que sejam boas crenças, né? Que não sejam crenças que limitam a gente, que não sejam crenças limitantes. Não quer dizer isso. Quer dizer, sim, que limitam. Por quê? Porque são crenças baseadas nas realidades deles, nos traumas, nas experiências que eles passaram ao longo da vida, nas coisas que eles aprenderam e nunca questionaram. Então, como que você vai se sentir... Gente, deixa eu contar uma historinha aqui pra vocês que acontece pra caramba com muita gente, tá? Que consegue sair do modo sobrevivência, pelo menos. Você enfia ali na tua cabeça uma historinha do que você precisa fazer na sua vida quando você é pequena, quando você é menor. Ó, caiu um piano aí na cabeça. Conta esse insight aí pra gente. Quando bota o pianinho, é assim, caiu um piano na minha cabeça, tipo, puta do insight aqui. Então você já compartilha o seu insight quando você tiver, porque o seu insight pode ser um insight que vai ajudar todo mundo, outras pessoas que estão aqui, a expandirem a consciência. O insight é uma expansão de consciência. O insight é um sinal de expansão de consciência. Caraca! Isso aqui se encaixa na minha vida, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui mudou a minha vida. Isso que é um insight, tá, gente? É uma sacada, assim. Meu Deus, não acredito. Tá? Então, olha só. Me perdi do que eu tava falando. Pera aí. Deixa eu lembrar. Perdi. Alguém lembra exatamente onde eu tava? Que eu falei do insight e me perdi. Ah, tá, lembrei. Então você tá ali programada, né? A maioria das pessoas tá programada pra, sei lá, estuda ali naquela escola que ensina aquele negócio muito louco pra gente que não tem nada a ver. E uma maneira de estudar que sempre tá super limitando a gente, decorando coisas, não sei o que lá. Aí você é obrigado com 17 anos, 16, 17 anos, a escolher uma faculdade que você vai estudar para teoricamente ser empregado de outras pessoas, porque ninguém fica estimulando o empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo é a criação da sua vida, porque não tô falando que todo mundo que é empregado de alguém não tem a consciência expandida, mas eu afirmo que quem expande a consciência vai querer empreender, que vai compreender que pode criar coisas na sua vida, tá? É um caminho natural de maturidade emocional, de expansão de consciência, de prosperidade. As pessoas prosperam muito às vezes trabalhando para outras pessoas, é verdade, mas tem um teto. Chega uma hora que acabou. E aí quando a pessoa fica estagnada, a pessoa vai começar a adoecer na alma, no corpo, porque o universo ele quer expansão o tempo todo da gente. A gente está aqui para isso. Então é um caminho natural você criar coisas, né? Criar trabalhos, criar formas de servir, etc, etc. É natural, tá? É da natureza de todos os seres que estão aqui nesse planeta. Então, aí você vai programado para isso, aí vai casar, vai ter filho, aí você vai, faz não sei o quê, e quem vai expandindo nessa historinha que foi programada para fazer, às vezes vai estudando, faz a faculdade, faz a outra, faz mestrado, faz não sei o quê. De repente olha para a própria vida e fala, caraca, por que eu conquistei tudo que estava programado aí nessa historinha do mundo para ter e eu tô super infeliz, tô sentindo um vazio existencial absurdo. Eu tô infeliz. Eu tô sem bem-estar. E quem tá sem bem-estar, quem tá sem felicidade, não é próspero. Não importa quanto dinheiro você tem, tá? Ter dinheiro é um sinal de prosperidade? Sim. Mas não só isso, tá? E aí é a hora que a maioria das pessoas olha e por desespero, né? Por angústia, começam a ter depressão, transtorno de ansiedade, uma porrada de coisas, se separa e quer mudar de trabalho, aí não sei o que lá, começa a ter aquele liquidificador lá muito louco e começa a se questionar sobre a vida. Então, de repente, você já passou por isso, ou você tá aqui ouvindo isso e tá passando nesse momento, ou se não passou, provavelmente você vai passar. Porque alguma coisa, quando a gente fica estagnado, quando a gente fica nessa suposta estabilidade, vai convidar a gente. E não são coisas confortáveis, amores. Não são. Às vezes são doenças, às vezes são surpresas muito ruins, né? Ruins, entre aspas.
que são grandes oportunidades, porque o tamanho do problema é o tamanho da oportunidade que a gente tem de fazer algo com aquilo, né? A gente está falando aqui de polaridade. Então, se o problema é muito grande, é porque ele tem uma oportunidade muito grande, do mesmo tamanho, mas gostosinho não é. Exatamente, gostosinho não é. O que é gostosinho? É você ficar estável. E quando a gente vai crescer, quando a gente vai mudar de frequência, quando a gente está expandindo, vai ter desconforto. É esperado, é normal, é natural. Vai ter que lidar com um monte de coisa, né? E a gente fala na constelação, tem um termo que a gente fala que é lealdades invisíveis, lealdades sistêmicas invisíveis. Então imagina, se eu falei disso lá no Despertar da Serpente, que é lá embaixo, Crenças Familiares, é a primeira coisa que você sair do lodo, você sair da lama, você vai ter que primeiro olhar para esse negócio aí de família. Senão você não faz nada, né? Senão você fica presa ali, tua serpente não sobe, não despertou, não roda. Se eu tô falando isso, vocês imaginam que as lealdades invisíveis, elas são lealdades assim. Vou explicar para vocês o que é da maneira mais simples possível. É quando a gente repete histórias, destinos. Destino, quando eu falo, gente, não é na constelação, o destino é uma palavra um pouco tem um significado de o resultado das escolhas que você fez, né? Já que a gente cria a nossa vida. E não aconteceu isso com você e é isso, né? Seu destino. Não. Destino é o que acontece na nossa vida porque a gente fez determinadas escolhas. São as consequências das nossas escolhas, tá? Então você repete destinos, você repete escolhas, você repete padrões, você repete crenças, você repete várias histórias de sofrimento, né? Vários caminhos por lealdade, uma lealdade invisível. É muito interessante isso, porque isso acontece, inclusive, se você não conhecer a sua família biológica. A gente vê isso na constelação. Então, sei lá, você foi adotada, aí você não conheceu seus pais biológicos e você fica conectada com aquilo ali energeticamente, né, por causa do seu campo, e você às vezes repete por uma lealdade. É como se fosse assim, se você não se dá conta disso, você precisa se sentir pertencente àquela família ali. Então é como se, vamos supor que lá na tua família ninguém ganhou mais de 5 mil reais na vida, ninguém ganhou mais de 2 mil, ninguém ganhou mais de 10 mil. Quando você bate ali, você não consegue mais. Ou todo mundo é ferrado de dinheiro. Você vai reproduzindo aquela história ali, por mais que você tenha julgamentos com essas pessoas. Justamente por causa disso. E aí é pior. Quanto mais julgamento, mais encalacrada tu fica. Mais tu vai repetir. Tá? E aí, você começa a repetir. Sem perceber, é um processo totalmente inconsciente, porque ninguém fala, vou repetir para pertencer. Não, mas é como se você tivesse uma espécie de paz interna quando você sente que pertence. Então você imagina o quanto é desconfortável você fazer diferente da sua família, porque provavelmente você vai ser julgada mesmo por eles. Porque nas crenças deles, aquele ali não é um bom caminho para você. Você está disposta a pagar esse preço? Você que está aí agora, aqui nessa live, você está disposta a pagar esse preço? De ser julgada pela sua família? Se for o caso, para criar a vida do jeito que você quer? De uma maneira próspera? De um jeito que é assim, cara, eu escolho isso aqui. O que você realmente quer? Eu quero ser feliz. Tá, então para você ser feliz, você precisa se conhecer. E se isso significar ser absolutamente o contrário de tudo que a sua família acha maneiro? Quem tá disposta? Bota assim. Gente, tá disposta? É o seguinte, não é dizer um sim aqui e na hora que o bicho pega, estragar toda a sua vida pra voltar a se conectar com a família. Isso vai acontecer no começo, provavelmente nas primeiras vezes, tá? Mas é se dar conta, cara, olha o que eu fiz. Eu dei um jeito de perder esse dinheiro. Eu dei um jeito de perder essa oportunidade. Eu dei um jeito de estragar esse relacionamento
só para eu continuar pertencendo, só para eu continuar de certa forma me sentindo aceita, me sentindo amada, mesmo quando você não se sente amada. É uma sensação, é uma parada totalmente inconsciente. Então você tem que estar ciente desse negócio. E para isso você vai fazer todo o despertar que a gente está fazendo essa semana, né? Vai fazer esse passo a passo e vai finalmente chegar na conexão com o Criador, porque é Ele que vai dar os bons caminhos para você. Existem caminhos ruins? Não é exatamente caminhos ruins, mas escolhas do ego, que são feitas por medo, por apego, não são boas escolhas para você, porque não te fazem crescer. Você pode ter certeza do que eu tô te falando, que entre quem você é hoje, essa pessoa que tá aqui comigo hoje, que eu nem sei que dia é hoje, que eu esqueço qual dia, eu sei que é domingo, mas qual o dia do mês que é hoje? Escreve aí. Essa pessoa que tá aqui comigo nessa live e que tem um sonho, e que tem um projeto, e que tem um sonho. Essa trajetória entre quem a gente é hoje, eu também, 23 de janeiro, é o dia de hoje, 2022. Aí, essa trajetória entre quem a gente é hoje, dia 23 de janeiro, e a pessoa que a gente vai ser quando a gente alcançar o nosso sonho, ela é uma trajetória de desconstrução e reconstrução de quem a gente é. É isso que as pessoas chamam de autoimagem. A Ana que eu sou hoje, ela ainda não é a Ana que eu vou ser daqui a 6 meses. Eu vou ser diferente, vocês também. Se vocês forem em direção, se vocês tomarem coragem e decidirem, sobretudo terem uma decisão, cara, eu vou realizar os meus sonhos. Claro, a gente ainda tá descobrindo o que a gente quer. Eu tava toda encalacrada ali com a serpente dormindo. Né? Agora, fazendo a meditação de hoje, se conectando, deixando esse ponto aqui rodar, olha, tô quase chegando aqui, que é por onde vem todos os downloads, mas a nossa intuição também. A nossa intuição já recebe essas ideias, esses downloads, né? Que estão disponíveis. E a gente solta perguntas, é muito mais simples do que vocês pensam. A grande coisa que eu sinto que vocês têm que fazer é calar as vozes do ego, calar as vozes da mente, que é o quê? Trabalhar as crenças, meditar, descansar um pouco. Precisa descansar. Porque às vezes a pessoa que faz muita coisa desesperadamente é a pessoa que ela quer se distrair da dor, se distrair do que é importante. Ela não tem que sair, ela só tem que acordar e se movimentar. E ela já despertou lá no primeiro dia. Tá subindo, ó, onde a gente já tá. A gente subiu os pontos de energia todos. Né? Ela já tá. A serpente é uma imagem dessa energia se movimentando e subindo. Ela já tá aqui. É como se ela fosse subir e se conectar lá em cima. Ela estava adormecida lá na base da nossa coluna, né? Se conectou, veio com a energia da terra, tal, enfim. Eu tô passando para vocês. Assistam as lives, façam os... Eu vou apagar as lives, tá? Assistam as lives. Quando acabar os 7 dias, as lives vão desaparecer. A gente vai para a segunda fase do nosso desafio. Estou avisando, as lives vão desaparecer do feed. Não digam que eu não avisei depois. Então faz aí o teu negócio, assiste as lives, faz as meditações. Vamos botar a serpente para mexer, tá? E aí, gente, é uma escolha. E começar a exercitar, a calar essas vozes, para que você comece a escutar a grande mente que enxerga muito melhor do que a gente. Só que olha que coisa incrível, a gente tem esse poder dentro da gente de se conectar com ele, a nossa intuição. É assim que a gente foi criado. É assim que a gente foi criado. O nosso 6º chakra, essa energia, ela tá cuidando desse poder enquanto a gente não está pronto. Só que a gente tem que ficar pronto logo, para começar a viver melhor, né? Que quem tá aqui já tá pronto, porque tá escutando, então já tá a um ponto de deixar esse negócio mexer e começar a ouvir realmente a intuição. A nossa intuição, ela é sempre baseada ela sempre traz possibilidades de decisões e ações, né? Baseadas no amor e não no medo.
Então, como reconhecer, né? Se tem muito medo envolvido, né? Visita a tua crença, vê, cara, eu tô tomando essa decisão aqui baseada em alguma crença ou é uma coisa que me traz paz, esse caminho aqui, o caminho do amor, né? A gente tem que começar a treinar. E no treino a gente erra. Tá tudo bem. Imagina uma criança, gente, que tá aprendendo a andar. Ela não erra também, mas ela arrisca. Imagina se uma criança que tá aprendendo a andar tomasse 10 tombos e desistisse de andar. Ela seria um adulto que não anda. Até hoje. Pra gente aprender, a gente tem que estar disposto a errar. Então, quando você fala que você não quer arriscar, tem medo do julgamento, não sei o quê, cara, você tá escolhendo automaticamente ficar paralisado na vida. Eu te aviso isso. Quem fica paralisada numa história porque tem medo de errar, saiba, medo de se machucar, medo de errar, medo de não sei o quê, não vai sair do lugar. Tá fadada a morrer no mesmo lugar. Entendem isso? Você tem que estar disposta a errar. Disposta a ralar o joelho, disposta a se machucar um pouquinho. É assim que funciona. Não tem outro jeito. A gente erra para aprender. O que as pessoas chamam de fracasso são oportunidades de se lapidar. São oportunidades de aprender. A gente tem que estar disposta a fracassar até acertar. O fracasso não é um fracasso. O fracasso é um caminho para o sucesso. O fracasso é informação. A gente não tem que ter medo dele. A gente tem que chamar o fracasso de derrotas temporárias. Entendeu? Tá tudo bem, errei. O que eu aprendi com isso? Que crença minha? Como é que eu criei essa derrota, esse fracasso? Eu criei. Que crença minha que criou? Já ensinei vocês 1000 vezes como vocês vão fazer isso. Como eu criei? A partir de que crença? Tá, criei. Percebi a crença. Começo a desconstruir essa crença. Depois, qual é a lição aprendida? Porque se eu não aprender, eu vou ficar repetindo de ano. Primeiro dia de live até hoje tenho sentido uma diferença muito grande na minha autoestima. Eu tô muito disposta nessa nova Ângela. Ótimo. Pode ser que todo dia não seja assim, porque quando a gente tá nesse período de mudança, a gente às vezes desestabiliza um pouco. O que é preciso fazer? Seguir em frente na hora que desestabilizar. Confirmar pra tua mente assim, cara, você tá dizendo aqui pra eu parar? Vou parar não. Agora eu sou essa pessoa aqui, ó. Deixa eu te mostrar quem é que eu sou. Eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Eu sou uma pessoa que eu não desisto mais. Eu sou uma pessoa que eu tô disposta a me desenvolver. Eu sou uma pessoa que eu tô aqui, vou tirar todo dia um tempo pra me melhorar, pra assistir live, pra fazer meditação. Ah, tá difícil meditar? Nossa, não tive tempo pra meditar hoje, porque a vida não me deu 1 minuto de paz. É a sua mente pedindo confirmação. Se você realmente quer meditar, você vai começar a acordar antes. Nossa, Ana, eu fui dormir 2 horas da manhã, o problema é seu. Eu também, às vezes, fui dormir 2 horas da manhã e acordei mais cedo pra meditar, porque era o único horário que eu podia. São escolhas. Arquem com as consequências. O lance é o seguinte. Quando a gente faz escolhas que vão manter a gente no mesmo lugar, tá tudo bem. Não existe uma escolha boa e uma escolha ruim. A gente só precisa ter uma consciência, que é, se eu fizer a escolha de ficar no mesmo lugar, que eu faça essa escolha e pare de me lamentar. E pare de reclamar da vida. E pare de botar a culpa nos outros. E pare de encher o saco dos outros. Faz a tua escolha de ficar encalacrada e para de reclamar. Simples assim. Aí você fica aí encalacrada, feliz, sem encher o saco das pessoas. O que não pode é você ter a informação chegou pra você, e aí você não faz o que precisa ser feito, que é desconfortável mesmo, e fica na lamentação, no vitimismo da vida. Passei 1 minuto já. O nosso grande propósito, gente, de todos nós, depois de muitos expor, muitas espiritadas que eu dei em vocês hoje, é a gente se unir, se fundir com esse todo. E a intuição é o começo desse caminho. É o começo da gente começar a entender o que é melhor pra gente.
Quais são os melhores caminhos? E às vezes os melhores a gente não reconhece como melhores no começo, porque são caminhos desconfortáveis. Porque quando a gente está crescendo e evoluindo, a gente vai passar por caminhos desconfortáveis para que a gente desenvolva a nossa melhor versão, para que a gente finalmente seja a maior potência que a gente pode ser, que a gente desenvolva virtudes, que a gente desenvolva o melhor que a gente pode ser, entende? Então não é desconfortável, mas às vezes você precisa de uma paciência, você fala, caraca, mas eu não tô aguentando. Tá, então quanto menos você tá aguentando, mais é um sinal de que você precisa desenvolver sua paciência. Eu não consigo meditar de jeito nenhum. Sinal de que você precisa meditar mais do que eu. Porque eu tô conseguindo. Então quer dizer que eu tô com mais paciência que você. Se você não consegue meditar, quer dizer que você tá precisando muito meditar. Muito. O verdadeiro propósito da evolução, através dessas energias se mexendo, qualquer evolução, é encontrar Deus, é encontrar o Criador, é encontrar essa perfeição. E isso não tem nada a ver com religião. A gente trabalhando esse sexto chakra, a gente vai começar a se conectar com o que a nossa mente não compreende, que vai além da nossa mente racional. E é isso que é o mais importante que estamos fazendo aqui. Vocês podem ter certeza disso. O que é incompreensível é mais importante do que o que é compreensível. Estou dando essas pausas dramáticas aqui para vocês receberem aí o negócio. Então vamos mexer aí na nossa intuição, tá? E lembrem-se de uma coisa, o modo como a gente se relaciona com o problema é que é o problema. Então vamos mexer hoje nessa energia para que a gente expanda a nossa consciência e aumente a nossa conexão com o todo. Olha que coisa maravilhosa. Vocês podem ter certeza que o caminho pode ser desconfortável, mas quando você se conecta, é uma paz que você nunca sentiu na sua vida. Você pode ter certeza do que eu tô falando, porque eu experimentei isso. E experimento. Queira, deseje ardentemente sentir isso. Deseje ardentemente se conectar com a fonte de tudo que existe. Um beijo. Até amanhã, às 19h19. Daqui a 10 minutos. Quem não tá no grupo do WhatsApp ainda, entra. O link tá na minha bio. Que daqui a pouco eu vou lá postar a meditação. Eu sempre espero uns 10 minutinhos para que as pessoas que estão aqui, gostaram da live, não entraram ainda, possam entrar e receber. E me conta, vamos combinar o seguinte? Vão lá no post da live, dessa live aqui, e escreve qual foi seu maior insight da live. Eu quero só isso em troca. Vocês me agradeceram tanto pelo meu tempo hoje, eu quero o tempo de vocês, que vocês vão lá nesse post e bota qual foi seu maior insight da live. Inclusive, vocês podem ir nos outros dias das lives e escrever, nessa live meu maior insight foi tal. Vocês vão me ajudar muito com isso, porque isso vai estimular que outras pessoas venham aprender esse conteúdo também, tá bom? Beijo!